Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro marcado e que possamos trazer mais um assunto de reflexão para esse momento de quarentena. São reflexões que vão fazendo com que a gente olhe um pouquinho mais para a nossa condição de vida, para as nossas atitudes, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos e aproveitar ao máximo essas reflexões para a nossa caminhada espiritual. Então, vamos começar o nosso trabalho de hoje com a nossa passagem do livro. Desculpe, eu não vou poder fazer a leitura hoje do livro porque nós tivemos uma mudança aqui na minha casa. E vamos iniciar com a nossa oração. Guias e mentores do plano espiritual, pedimos licença para começar o nosso trabalho de hoje, entrando na casa de cada um de vocês, para levar uma gotinha a mais de conhecimento e sabedoria. Que nós possamos ser úteis na vida de cada um de vocês. Que nós possamos levar alguma informação que seja relevante e significativa para que, dentro da vida, dentro da caminhada de cada um, possa ser útil e possa ser relevante. Sendo assim, pedimos licença aos guias e mentores espirituais para iniciar o nosso trabalho de hoje, dizendo a todos, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto importante, porque muitas vezes a gente desconsidera a nossa própria pessoa diante da vida. Nós ficamos preocupados o que fazer para o outro, ficamos preocupados o que o nosso trabalho está precisando, ficamos preocupados o que a nossa família está precisando e muitas vezes esquecemos de nós mesmos. Então, hoje, o nosso trabalho vai ser sobre a individualidade. Vamos falar na nossa convivência aqui sobre a questão da individualidade. De quem é a individualidade? Na verdade, a individualidade é de quem está ali naquele momento fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, com alguma atitude, porque cada um de nós tem uma individualidade. Individualidade é de cada ser humano, não existe uma individualidade coletiva. Então, a individualidade é o mesmo que saber distanciar a relação, os sentimentos que cultivamos por alguém, daquilo que você é, incluindo as ideias, emoções, vontades. Então, o que eu tenho em relação a uma pessoa é alguma coisa que é minha. A minha ideia sobre o outro, meus sentimentos sobre o outro, as minhas vontades pessoais são minhas. E eu preciso me distanciar disso para perceber qual é a minha relação com as pessoas, qual é a minha relação com a vida, qual é a minha relação com o meu trabalho. Se eu não me distanciar da atitude em si, eu não consigo ver quem eu sou. Eu preciso olhar para exatamente perceber. Essa distância, ela vai ajudar a manter relacionamentos saudáveis, um modo que você vê que o outro não tenha papel de complemento, mas de alguém que está agregando valor à nossa vida. Então, as pessoas não são complementos do outro, não são cabides, não são bengalas, elas são integrações em determinados momentos, agregações. Ele vai somar, ele vai compartilhar, ele vai trazer ideias novas, que é da individualidade dele, e eu vou estar aí colaborando com a minha individualidade. Nesse aspecto, você tem alguma coisa para falar, Jorge? A individualidade é aquela sensação de que você está trabalhando a sua ética pessoal acima
de relacionamentos, acima de vontades, acima de tudo. São os seus valores que imperam nas suas relações, né? E isso não significa dizer que você seja soberano na realidade social, não é isso. Mas você é soberano sobre a sua razão, sobre as suas emoções. E aí você distingue quem é você em termos de vontade pessoal, em termos de caráter, de personalidade, do papel que você está exercendo naquele momento, naquele grupo social. É muito diferente de egoísmo, né? Porque o egoísmo, ele quer superar o outro, ele quer tudo para ele. Aqui não, aqui é agregamento. Você está ali, mas só que você não é um pedaço do outro. Você não está completando, você não está complementando o que o outro não sabe. Não, você está agregando o seu conhecimento ao conhecimento do outro. Aí, essas relações que nós mantemos com os outros indivíduos interferem nas nossas decisões, interferem, mas é por isso que a gente precisa prestar atenção para entender quais são os limites da nossa individualidade. Nós temos nossos limites, nós temos o nosso campo de força, o nosso campo vital, que precisa ser respeitado. Da mesma forma que nós temos num grupo também um campo de força do grupo, na individualidade também existe esse campo de força. Então, é necessário que você e o outro tenham maturidade para conhecer os seus próprios sentimentos, para não confundir esse comportamento com falta de amor, com falta de consideração. Porque muitas vezes as pessoas pensam, eu não posso falar nada para você, eu não posso dar palpite na sua vida, então você não me ama, você não tem consideração por mim. Não é isso. Eu preciso esperar que o outro peça alguma coisa para que eu faça. Porque senão, o que vai acontecer? Imagina todo mundo dando palpite na vida de todo mundo, vai ser uma confusão danada. E a gente tem essa tendência de olhar e começar a dar palpite sem que o outro pergunte nada, né? E aí, Jorge, como é que fica? Oi. É o seguinte, né? Aquela coisa, a vida da gente está sempre pautada sobre dois pesos, né? De um lado, os nossos medos, do outro lado, os nossos desejos, nossos anseios. Então, o que vai acontecer com isso? Nosso balizamento, esse é o nosso balizamento nas nossas relações pessoais. O que está me levando a determinados comportamentos? Se eu me conheço, se eu começo a perceber como essa dinâmica energética funciona dentro de mim, eu começo também a compreender a dinâmica energética do outro indivíduo. Então, eu consigo me perceber e eu consigo me individualizar nesse momento e consigo também perceber na dinâmica do outro, né? E individualizar o outro também. E aí a gente vai colocar o que a Regina falou agora, os limites, né? Os limites das individualidades. Ninguém se mistura, né? Eu não tenho que atender a necessidade do outro e o outro não tem que atender às minhas necessidades. Nós temos que agregar interesses em prol de uma construção comum. Essa questão da construção comum é muito importante, porque toda essa construção que é buscando a promoção da nossa individualidade, ela vai precisar do autoconhecimento. Ela vai precisar justamente de você se entender. Entender as emoções que são geradas através desse processo. O que acontece quando eu estou no grupo? O que acontece quando alguém chega perto de mim? Eu preciso entender as emoções que são geradas através desse processo de comunhão, de coletividade. Então, é uma construção, o autoconhecimento, indispensável para que eu possa falar em individualidade. Todo mundo vai se tornar mais autoconfiante, mais seguro, esse processo do autoconhecimento. Essa é a chave do respeito à individualidade.
Porque quem confia entende que é desnecessário manter outra pessoa próxima. Não tem porquê. Não tem porquê ficar tomando conta a todo momento. Você está olhando para o outro lado. Ah, você não aparece há muito tempo. Ah, você não me liga há muito tempo. Então, isso é falta de confiança. Então, quando eu tenho essa busca do autoconhecimento, eu vou me tornar mais forte, mais seguro, e não vou mais ter necessidade de ficar usando o outro como bengala para meus medos, para as minhas inseguranças. E é importante isso. Uma coisa também que é importante é essa diferença, individualismo e individualidade. Nós temos as duas coisas. Num grupo de futebol, de vôlei, ali tem um time de vôlei. Todos são necessários? São necessários. Mas cada um ali é um indivíduo. Então, você não é mais um a mais na multidão. Você é um a mais, não é um a mais na coletividade, numa classe, não. Você é único, é insubstituível naquele papel que você assumiu ali. Mas as particularidades, as suas preferências, seus sonhos, seus desejos, né? Você sabe aquilo que você quer, não é perdido porque você está num time de vôlei, porque você está num time de futebol. Nada é perdido, mas é preciso que você se conheça. É preciso que você saiba exatamente quem você é, o que você gosta, quais são os seus desejos, para não ser misturado aqui na multidão. Agora, o individualismo. Individualismo não. O individualismo, que é uma capa para o egoísmo, não vai fazer com que você possa participar de um coletivo. Porque você sairia expulsando todo mundo, falando mal de todo mundo, porque ninguém poderia viver com você. O cara está lá na chuva e nem ajuda o outro que está sendo entrevistado. Quanto mais você prospera, mais você vai ajudar as pessoas. O individualismo não ajuda ninguém. Ele combina com o egoísmo. E aí, nessa multidão de gente que está à nossa volta, se eu não conheço a minha individualidade, eu vou me misturar, sim. Ou então, eu me cerco de cuidados e me torno isolado. Então, ou eu entro na multidão e me transformo num coletivo, e aí eu perco a minha individualidade, aí eu perco a minha essência, ou eu crio um individualismo e não me há nada que é coletivo. O que você pode falar disso aí, Jorge? Eu acho que são duas situações muito perigosas, né? Uma onde você perde a sua personalidade para integrar a personalidade do todo. Então você deixa de ser você. Você passa a ser uma marionete dos interesses comuns, né? Do outro lado, o egoísmo ele é uma expressão de imaturidade de personalidade, de imaturidade espiritual, de imaturidade pessoal. Por quê? O egoísmo é aquele que faz com que você vá competir com todos aqueles à sua volta. Você está chamando as responsabilidades para você sem assumir essas responsabilidades, na verdade. Você quer que todos cumpram a responsabilidade para que você possa se destacar no meio de todos, como se você fosse o gerenciador daquilo. Então, essa imagem do time de vôlei aí é muito clara em relação a isso. Se você entra para o time, né? Se você entra para aquela coletividade, para aquele grupo, né, com o intuito de ser o melhor do time, você pode prejudicar o time todo. Não é isso? Por quê? Porque você não faz parte daquele comum. Mas, ao mesmo tempo, se você entra para o time sem saber o que você vai fazer naquela posição que você tem que fazer, sem ser competente para exercer aquela atividade a qual você se propõe, você também não agrega para o time. Você é mais um ali. Então, você se perde no meio do todo. Facilmente substituível, né? Então, o ideal é você ter
a sua individualidade, né? Com menos egoísmo, mas com competência para exercer o seu lugar aonde você está. Por isso que é importante o autoconhecimento, que aí o autoconhecimento vai saber exatamente qual é o meu limite, o que é que eu posso colaborar com o grupo, aonde eu posso agregar, e evita os medos que levam a pessoa ao individualismo, ao egoísmo, porque isso é pelo medo. E aí eu não prospero, aí eu não me modifico. E como é que eu vou ajudar alguém se eu fico na minha conchinha, né? Com medo de tudo, com medo de todo mundo? Aí, para realmente a gente ter relações saudáveis, é necessário encontrar esse equilíbrio. Aqueles que amamos, nós vamos tomar decisões sem sufocar as características individuais. Isto é um sinal de maturidade. E o segredo para que esse relacionamento dê certo é deixar claro que duas pessoas são livres e se mantêm unidas por vontade e não por obrigação. Porque quem está unido por obrigação acaba se chateando com o outro, impondo as vontades para o outro, e aí, cada vez mais, as relações vão se deteriorando. Então, é importante, para isso, eu ter esse equilíbrio entre o que realmente é meu, o que é a minha... Qual é o limite de eu agir, qual é o limite da minha decisão, e dar esse limite ao outro, para não sufocar as características individuais que ele está se apresentando. É claro que, entre as relações de pais e filhos, por exemplo, como o filho às vezes é imaturo, o pai tem que orientar, sim, mas tem que perceber a individualidade do filho, porque ele não pode orientar pelo canal dele. Ele não pode querer que o filho seja o sonho dele, o ideal dele, o desejo dele, porque aí ele está desvirtuando a individualidade do filho. Porém, ele precisa da orientação, sim. Ele precisa agregar a figura dele ao momento do filho, à situação dos filhos, e aí poder conversar com o filho, deixando claro, olha, você, se for naquela direção, vai cair, vai se machucar, e você tem uma outra forma de agir. Então, escolhe qual seria outro caminho para você agir, porque naquele caminho você vai se machucar. Então, deixa claro essas situações. O que acontece quando nós precisamos conversar com as pessoas? Aí eu pergunto, você consegue respeitar a individualidade das pessoas que você ama? Você acredita que o seu espaço também está sendo respeitado? Com isso, é importante que vocês elaborem diálogos com o marido, as mulheres, os familiares, os amigos, porque é a melhor maneira de iniciar o entendimento e ter relacionamentos saudáveis. É a conversa, é o diálogo aberto, é o diálogo franco, sem ficar escamoteando as palavras, com medo de dizer o que está sentindo, com medo do outro se sentir mal. É claro que não precisa ser de uma forma agressiva, você pode falar de uma forma mais delicada para não melindrar ninguém. Mas é importante deixar claro aquilo que realmente é a sua decisão. Jorge, como é que... Pois é, né? Essa questão de respeitar a individualidade do outro passa muito pela confiança, né? E a pergunta que você fez anteriormente, no slide anterior, você confia no outro? Mas para eu confiar no outro, eu não tenho que confiar em mim primeiro? Eu tenho que ter autoconfiança. Então, quando eu não confio nas pessoas, eu estou demonstrando que eu não confio em mim, não é? E, ao mesmo tempo, essa questão dos relacionamentos, todos os relacionamentos vão, que eu falei anteriormente, dos medos e desejos. Porque se eu tenho medo de ficar só, mas eu tenho o desejo de compartilhar, de estar junto, eu posso criar uma dinâmica familiar perigosa, onde um é aquele que manda e o outro aquele que obedece, né? Onde um é o soberano e o outro é o submisso.
Um é o ordenador, o outro aceita sempre. Então, isso funciona? Funciona. Isso até funciona. Existe uma homeostase aí que faz isso tudo funcionar. Mas é saudável? Eu consigo me colocar? Por que eu tenho medo de me colocar? Em que circunstâncias eu freio as minhas vontades? Isso é bom para mim? Ficam essas questões que a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda. É muito importante mesmo essa questão de se perguntar, né? Eu confio em mim? Porque se eu não confio em mim, eu não vou confiar em ninguém. Eu vou estar sempre duvidando das pessoas, né? E isso é uma coisa importante, né? Unidade. Eu sou uma unidade. Você é uma unidade. O mundo tem uma unidade. Cada unidade que a gente vê que formam indivíduos, que formam um todo, não pode ser dividida. Sem partes descartáveis, sem partes substituíveis. Nós não temos partes descartáveis, nós não temos partes substituíveis. Então, sempre será um, nunca duas metades. Essa história de procurar outra metade, quando você procura um ser afetivo, vou procurar minha alma gêmea, vou procurar aquela pessoa que me complementa. Não existe, porque se você encontrar uma pessoa que te complemente, com certeza o outro está deixando também de existir em alguma parte. Você está deixando de existir numa parte, o outro está deixando também de existir numa parte. Então, a parte de um bom relacionamento é ter a individualidade própria, não é? Se tratar como único. E você tem que aprender a diferenciar a relação e os sentimentos que você cultiva pelas pessoas, no sentido de que você tem que incluir as suas ideias, as suas vontades e as suas emoções também no diálogo, na conversa. Então tá ali uma rodinha, cada um é um indivíduo, tá cada um de uma corzinha, mas ali tem um conjunto que pode formar uma outra unidade, sim. Mas cada indivíduo, por si, é uma unidade que não pode ser dividida. A pessoa que fica dividida o tempo todo, ela não tem segurança, ela não tem maturidade. Essa coisa de procurar minha outra metade é só para a história da carochinha, né? Que a gente vai procurar a outra metade. O príncipe encantado não existe assim. Ele nunca vai ser a outra metade da princesa. Nós não temos essa ideia na vida comum, na vida real. Você encontrou a sua outra metade, Jorge? Mais ou menos, eu encontrei a minha outra metade dentro de mim, né? Ela não estava tão perdida assim, né? A gente vê ali na imagem um grupo de pessoas, né? Isso me faz remeter ao nosso trabalho da semana passada. Nós falamos sobre família também, né? Família é um grupo de pessoas que têm propósitos em comum, que têm interesses em comum, que têm, né? Tem um laço de afetividade, tem laços de comprometimentos entre os indivíduos. Mas o indivíduo, aquele que é chispa divina, aquele que é um ser individual e íntegro, tem que saber integrar todas as suas facetas, física, mental, emocional, espiritual, todas essas. Nós temos que ser íntegros, né? Íntegros em nós mesmos, porque senão, se eu estou procurando uma parte que me falta no outro, não é isso? O que eu posso oferecer para o outro? Eu só posso oferecer uma parte de mim. Eu não posso oferecer a minha integralidade. Eu não posso me oferecer por inteiro. Eu só posso me oferecer pela metade, porque eu estou procurando a minha outra metade que eu não reconheço em mim. Então, primeiro eu tenho que me reconhecer em mim. Eu sou. Eu estou. E eu quero. E eu faço. Então, se eu me reconheço enquanto
ator e espectador da minha vida, eu também sou o diretor da minha vida. Eu consigo ser diretor, ator e espectador da minha vida. Aí eu consigo encenar o teatro da minha vida, né? E o outro faz parte também. O outro encena o teatro da sua vida, né? E nós compomos ali uma peça. É interessante essa questão, né, do diretor da vida, né? Porque todo mundo quer ser diretor da vida do outro. Agora, cuidar da própria vida é um problema, né? Eu quero armar a cena da vida do outro, eu quero botar lá os cenários que eu acho que são melhores, mas não pergunto se a pessoa está se sentindo bem, se a pessoa está ali à vontade naquilo que eu imaginei. Dando palpite. E até que encontra, né, uma pessoa que realmente vai desgostar dos palpites dela, e aí as relações começam a se deteriorar, né? Que atitudes precisamos manter para não prejudicar esses laços da individualidade? É claro que eu preciso me desenvolver em vários canais, né, do autoconhecimento, para que eu possa viver os canais do relacionamento. Então, uma coisa importante você quer ter um relacionamento com alguém, seja amizade, seja trabalho, eu preciso entender qual é a minha afinidade, o que eu preciso, quais são as atividades que eu prefiro. Você vai armar um negócio, você vai criar um negócio em dupla, em grupo, você precisa saber qual é a minha preferência. Eu vou fazer um alimento para minha família. Aí eu vou fazer o alimento que o meu marido gosta, mas eu não gosto. Então, o que você vai fazer? Você vai comer o que você não gosta? Não pode dividir, né? Tem que estar sempre criando esse agregamento. Mesmo que tenha afinidade, nem todas as afinidades são iguais. Cada pessoa tem uma preferência. Então, eu preciso entender isso. Eu não preciso obrigar a pessoa a gostar de tudo que eu gosto. Outra coisa é a amizade. Manter contato com amigos, iniciar um namoro, um casamento ou um trabalho fora do país. Eu preciso manter esses laços, porque uma pessoa que é individualista, ela não mantém laços. O egoísta não mantém laços, mas aquele que tem uma individualidade consciente, ela mantém laços. Ela está sempre interessada, está namorando, de vez em quando tem que estar sempre presente na vida do namorado, do marido, do trabalho, dos amigos do trabalho. Chega lá no trabalho, senta na mesa, não fala com ninguém, bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Tem que ter esses laços de amizade, esse feeling, né, de estar sempre presente na vida daquelas pessoas e conversando, querendo saber como é que elas estão. Respeito ao outro, porque cada um tem hábitos e eu preciso respeitar esses hábitos. É claro, até que aquele hábito não venha me prejudicar. Porque se ele tem um hábito que vai me prejudicar, eu tenho que dizer, opa, aí não dá para você fazer dessa forma. Porque isso está invadindo, aí entra a história daqueles limites que nós precisamos mostrar ao outro, né? Equilíbrio. Não adianta você exagerar e transformar a sua relação com o outro naquele excesso de zelo que vira excesso de cobrança. Então, tá lá, cuidado, vai ligar para o marido, vai ligar para o filho, onde é que você está, como é que hora você chega, e aí vai controlando. Hoje o Zap tá prejudicando demais isso, que as pessoas estão ligando para saber até a hora que tomou o cafezinho no trabalho. Agora está todo mundo dentro de casa, não pode usar o Zap um com o outro, aí começa a tomar conta dos amigos, né? Você está onde? Ah, estou em casa, claro, ninguém pode estar em outro lugar. Tá bom, você está fazendo o quê? Você comeu o que hoje? E aí começa, né, as interrogações. Isso é uma falta de equilíbrio na relação. Você precisa equilibrar a sua individualidade e não querer invadir a vida do outro. Evitar desperdiçar o tempo com brigas sem fundamento.
Porque aí, se você não tem segurança, se você não tem confiança naquela relação, é porque você não tem confiança em si mesmo. Você não tem autossegurança. E aí vai realmente estar o tempo todo implicando com o outro. Aí precisa ter o diálogo. Diálogo não é ficar perguntando o outro e sabotando a individualidade do outro também, porque senão você também está sabotando a sua. Não precisa invadir o espaço alheio para ter uma comunicação, um relacionamento saudável. Ah, mas se eu não sei nada dele, como é que eu vou? Não precisa, ele tem que te contar o que tiver que contar. Ele tem que respeitar aquilo que ele quer ou não quer falar. Não é obrigado. Ah, você nem falou para mim que você ia passar no mercado. Tá bom, não passei. Eu também não vinha para a tua casa. Eu estou numa casa, você está na minha, você tem que saber se eu vou ao supermercado. É diferente se você está no mercado e vai voltar para casa, você ligar para casa para saber o que a pessoa quer. Não é para dar satisfação que você foi ao mercado. Uma coisa é dar satisfação dos pontos que andam, outra coisa é você ligar para uma consideração de saber o que está precisando. É diferente. Parceria. Uma pessoa que precisa de alguma coisa, ela pode precisar da sua parceria. A parceria é aquela coisa do agregar. Agregar conhecimento, agregar habilidade. Mas a pessoa que é parceira, ela não é propriedade de ninguém. Ela não tem o outro na rédea da mão. Quem administra a própria vida é a própria pessoa. Então, parceria é importante. Primeiro, você ver se você é seu parceiro, seu próprio parceiro. Porque se você não for seu próprio parceiro, você também não se torna coerente com a sua individualidade. Você tem que ter parceria com você para poder entender o que é parceria com o outro. E a última atitude, que é demonstrar sentimentos, é a cumplicidade entre as pessoas, para tornar essas pessoas mais unidas, evitando a insegurança. Não, eu tenho confiança. Ah, mas ela está demorando muito. Ah, mas ele está demorando mais do que deveria. E é isso. E você não está mostrando para elas aquilo que realmente você sente. Então, é importante essa questão da parceria. Como é que fica, Jorge, para você? Olha, é uma receita de bolo isso aí, hein? Isso, cada uma dessas facetas aí é uma faceta que ilustra muito bem cada âmbito, né, que nós temos de atividades em sociedade, atividades com pessoas queridas, com pessoas afetuosas, né, como a gente deve se colocar e tudo mais. Mas, sobretudo, o autoconhecimento vai gerenciar cada uma dessas atividades aí. Na medida em que eu começo a reconhecer na minha balança energética os meus medos e os meus desejos, o que eu quero evitar e o que eu quero conquistar, né? Eu vou começando a ter uma amplitude, né, de visão sobre mim mesmo na situação onde eu estou, né? Eu deixo de fazer parte do retrato, da paisagem, e passo a olhar a paisagem como todo e saber aonde eu estou e qual é a minha função ali e quais são as minhas atitudes dentro daquele cenário. Então, é importante que nós tenhamos essa vivência, essa convivência, essa percepção interna, porque aí as nossas atitudes que vão manter a nossa individualidade nas nossas relações, elas vão ser naturalmente positivas, proativas e construtivas. É isso que a gente tem que ter em mente. Uma pergunta que não quer calar. Esse processo todo de ir construindo essa individualidade, ele pode acontecer de uma hora para outra? Esta
Regina, tá sem som, Regina. Então, nós estamos Volta. aqui com a pergunta que não quer calar. Será que todo esse processo acontece de uma hora para outra? Ah lá, o trabalho mais difícil e o mais importante é o que eu faço em mim mesmo. O que vai acontecer? Nós burilamos nosso destino, burilamos nossa personalidade e encontramos, pouco a pouco, a nossa individualidade. O nosso desenvolvimento individual se dá passo a passo, como também o autoconhecimento. Vai se dando passo a passo. Conforme eu vou vivendo, conforme eu vou vivenciando as minhas experiências, é por isso que eu preciso viver, eu preciso realmente existir no meu caminho, eu não posso deixar para o outro viver, eu não posso dar para o outro resolver meus problemas, eu realmente tenho que dar os passos nesse processo de autoconhecimento. É a construção, é uma construção constante, porque nós temos uma vida eterna. Na medida em que eu vou transitando pela vida, o tempo, a maturidade, vai havendo autoconhecimento. E com isso, vai havendo também a consciência. Eu vou conhecendo o meu ego, os meus níveis de autoconhecimento, autorrespeito, autocompaixão, segurança emocional, empatia, que vai além de você calçar o sapato do outro, vai na postura que você tem diante do outro, diante do mundo, diante da vida. E você precisa ser empático com a vida. Não é só com o outro, é com a nossa própria vida. E aí, como o Jorge falou antes, né, é a história de aprender que eu sou a diretora do cenário da minha vida. O que eu posso, o que eu quero ter nesse cenário? O que eu quero construir? Qual a peça que eu quero construir? Qual é a peça que eu quero mostrar para as pessoas? Como é que fica isso, Jorge? Oi, pergunta de novo aí que eu não ouvi até o final da sua pergunta. Tá sem som. Como fica a construção que nós estamos falando? Olha, a construção do indivíduo, a construção da personalidade, a construção do espírito humano, como muito bem diz Joana de Ângeles, é lenta, gradual e progressiva. Não vamos fugir disso. Cada um de nós vai ter a sua evolução. É um processo natural. A gente não pode estagnar. A gente pode até dar uma freada, mas a gente não consegue parar. A gente também não consegue acelerar demais e dar saltos quânticos da noite para o dia, não é verdade? Só que o que a gente tem que fazer, o que é trabalho nosso, é se burilar, é se observar, é se construir na medida em que as oportunidades vão se fazendo. Por quê? Porque senão, se a gente deixar a vida levar a gente, né, e a gente for crescendo de acordo com as necessidades, nós vamos evoluir sim, mas vamos evoluir muito mais pelas dores do que pelo amor. Muito mais, não é isso? A gente existências, a gente vai evoluindo pelos traumas e não pela mansuetude, né? Os mansos de coração são aqueles que conseguem se aceitar melhor, aqueles que conseguem aceitar melhor as suas limitações e aí não se lançam em precipícios, né? Mas também não ficam parados sobre pontes. As pontes se deterioram e a gente cai, não é isso? Então, vamos andar, mas vamos nos observando e fazendo esse trabalho interno, porque é com isso que a gente vai se expandindo, não é isso? A gente também falou das duas forças da natureza, que são importantíssimas e estão em todo o universo, que são as forças de coesão e de expansão. Então, a gente precisa expandir, a gente precisa ir para frente, ir para o alto, mas a gente precisa ir para o alto olhando para dentro. É isso aí.
porque a gente está sempre indo na direção do alto mesmo, né? Leon Denis fala isso, a nossa alma tem que olhar para frente e para o alto, senão a gente não vai conseguir chegar na nossa proposta de vida, né? E aí, onde nos leva esse caminho? Nós temos uma passagem, né? Essa figura, ela mostra o quanto nós estamos liberando do nosso inconsciente. Vamos liberando a sombra, vamos liberando as personalidades do passado, para chegarmos no conhecimento real. Aí a nossa personalidade, essa persona que a gente toma conta no dia a dia, vai tendo que começar a ceder lugar para o nosso real eu, né? Esse self que é tão buscado dentro do nosso caminho analítico, né? Então, eu vou conformando a minha personalidade e construindo o meu processo de individuação, que é um processo interno, que é um processo pleno. É esse o caminho que eu estou buscando, um caminho de desabrochar da consciência. A minha consciência está abrindo, está expandindo. E eu preciso pegar essa personalidade e integrar a todo o meu processo de vida. É um processo de vida, não é um processo de existência. Tudo que eu estou vivendo numa existência, eu estou passando e integrando a minha vida. E aí aquele conteúdo todo do passado, aquele conteúdo todo do meu inconsciente está sendo integrado. Porque eu tenho, mesmo aquela cara feia ali, raivosa, ela está me dando um suporte de alguma maneira. Então, ela tem o que me integrar em mim. Todas as nossas facetas do passado precisam ser integradas. Todas têm um processo, uma habilidade, um potencial. Então, esse processo que vai levar à nossa totalidade. É uma unidade em busca de desabrochar para uma totalidade. Só que essa totalidade ela é mais ampla do que a unidade inicial. Aquela unidade do fetozinho, daquele espíritozinho que está sendo formado lá no iniciozinho, simples, ignorante, que ainda não tem um processo de esclarecimento para nada. E todos nós começamos ali. E todos nós vamos alcançar, mais cedo ou mais tarde, mesmo sem vontade própria, a totalidade. E é uma coisa interessante, Jorge, que sem vontade própria a gente vai alcançar, mais cedo ou mais tarde. E aí, se a gente não quiser ir pela dor, né? Acaba indo pela dor mesmo, mas o mais importante de tudo é que esse trabalho está sendo fundamental para a gente mostrar a importância da reflexão, da autorreflexão, mas a importância também do convívio. O quanto é importante a gente estar atento para todas essas emergências, né, de sensações, né, todas tudo que acontece ao nosso redor, todos os estímulos que vêm, né, de certa forma, instigar cada uma dessas facetas da nossa personalidade, cada uma das nossas personas, das nossas máscaras, em que momento eu me dou o direito de extravasar as minhas raivas, né? Não é em qualquer momento que eu extravaso as minhas raivas. Eu extravaso as minhas raivas naqueles momentos onde eu me sinto mais seguro, onde eu me sinto mais senhor, mais poderoso do que os outros naquele ambiente. E aí eu posso despejar, né, todas aquelas emoções contidas e reprimidas. Né? Em que momentos eu sou mais alegre, ou alegre no sentido da máscara, né? Eu mostro mais alegria ou mais simpatia, por assim dizer, né? E aquela raiva aparece como ironia na minha simpatia, né? E como é que eu manejo isso? De que forma que eu vou fazendo? Eu preciso dos outros, eu preciso das pessoas, eu preciso da família, eu preciso do trabalho, eu preciso da comunidade, eu preciso da sociedade para ir instigando em mim, vai instigando em mim essas emergências das minhas facetas. E aí
O meu trabalho é de me reconhecer em cada um desses momentos. Isso sim. Aí eu tenho que fazer esse trabalho para poder integrar essas facetas, e aí no lugar daquela raiva intensa, eu vou colocar os meus desagrados. Eu não preciso ser intenso para convencer o meio, né? No lugar do sorriso sarcástico, eu simplesmente abaixo a cabeça e deixo as coisas fluírem, porque não é momento de falar, né? No lugar da seriedade, a seriedade vai colocar as opiniões de forma proativa, de forma construtiva, e assim vai indo. A serenidade vai tomando conta dos impulsos, dos ímpetos, né? E a vida vai fluindo mais tranquila. É importante essa questão desse fluir, né? Dessa coisa da honestidade com o outro e consigo mesmo, né? Você tem que estar sempre honesto com você mesmo para realmente desabrochar essa consciência. A consciência fala conosco o tempo todo. Se todas as noites eu perguntar à minha consciência como é que foi meu dia, ela vai me dar ali, na lata, né? Você fez isso, 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 isso. A gente não pergunta à consciência porque a gente tem medo da resposta dele, da consciência, que ela é implacável, né? Implacável. Aí temos aqui um processo de desabrochamento, de expansão de consciência, simbolizado por essa rede de vibração. Porque quando a gente expande a consciência, é isso, é essa imagem que acontece. Nós começamos a ter essa expansão vibratória. E essa expansão vibratória vai fazer com que a gente comece a ter conexões que até hoje a gente não imaginava que pudesse ter. Porque as conexões vão ampliar, as sintonias vão ampliar, e aqui nós estamos diante de um processo que é libertador. É um caminho libertador. É um movimento que vai levar em direção à maior liberdade de expressão. Nós vamos começar a levar uma diferenciação à nossa personalidade em relação à psicologia do coletivo. O que é essa psicologia do coletivo? É aquela psicologia que eu trago de vidas passadas, ligadas aos arquétipos, aos mitos, às crenças limitantes, que eu trago a psicologia do coletivo, está aí, impregnando a nossa personalidade. E eu preciso fazer uma diferenciação individual, me libertar dessa psicologia que me estagnou em alguns momentos, que me distorceu em outros momentos, que paralisou as minhas ideias, as minhas criatividades. E a nossa personalidade foi obedecendo, obedecendo, obedecendo. Então, essa liberdade não tem preço. E você que está me ouvindo, pode alcançar, pode sim, e deve procurar começar a fazer isso e ajudar as pessoas que estão à sua volta a também pensar nisso. Respeite, converse, dialogue com as pessoas e peça para elas também dizerem o que está acontecendo dentro delas, o que elas estão pensando, porque isso é ajudar na libertação delas também. Nós todos podemos fazer esse movimento com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os familiares, porque os familiares são nossos amigos, os familiares não são nossos inimigos, e eles precisam estar convivendo conosco. Então, essa imagem de expansão é essa que vocês têm que levar para a noite de sono de vocês, para imaginar como é que seria a sua consciência expandida, como é que seria a sua liberdade de expressão se você tivesse hoje essa liberdade em qualquer setor da sua vida. Isso é uma coisa muito linda de se entender, de se perceber, quando você consegue fazer essa totalidade. E aí, Oi. Fala um pouquinho sobre essa expansão, porque é um negócio que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que isso é muito, muito bonito e é o que dá conta da nossa vida. A beleza dessa liberdade é entender a liberdade da expressão do eu.
né, da liberdade da expressão do eu, pode ser confundida para os menos avisados, né, os mais desavisados, como sendo a liberdade, me libertar dos meus compromissos e dos meus comprometimentos pessoais ou coletivos. Não é essa liberdade, né? É compreender que eu posso me manifestar apesar de. Um exemplo disso simples e bastante útil na nossa vida é: eu sou um indivíduo, né? Eu sou um espírito encarnado, e nessa existência eu estou filho de alguém, eu estou pai de alguém, eu estou marido, ou eu estou mulher, ou eu estou irmão de alguém que também é um espírito encarnado, não é isso? Então, os meus comprometimentos pessoais e coletivos, eles estão existindo também nessa existência. Eu tenho que respeitar os meus comprometimentos, são comprometimentos que eu assumi muitas das vezes antes de encarnar. Mas eu também tenho um outro comprometimento, que é o comprometimento da expansão do meu eu, que é o comprometimento da manifestação de mim mesmo junto com essa coletividade, junto com essas relações. Então, aonde que eu posso me manifestar, de que formas eu posso me manifestar, né? Não desagregando as relações que também fazem parte desse meu eu, que são as relações de comprometimento que eu tinha e que eu tenho com todos os que estão à minha volta. Então, essa liberdade é uma liberdade que vai fazer com que eu passe a me integrar física, mental, emocional, espiritualmente, como um indivíduo, como um ser único que faz parte do meio, não é isso? Mas que, ao mesmo tempo, está se construindo e ajudando, participando da construção de cada um dos outros indivíduos também. Ao mesmo tempo é um trabalho pessoal, ao mesmo tempo é um trabalho em conjunto. Todos fazem parte do crescimento de todos. É verdade. Todos fazem parte do crescimento de todos. E aí você que está aí reclamando, que está sozinha, que não tem trabalho, que não tem amigos para sair, busque olhar para essa liberdade que você está tendo de buscar um pouquinho mais dessa expressão pessoal. Comunique isso às pessoas, porque comunicação você continua tendo, mas faça esse movimento para alcançar essa liberdade dentro de você. Olhe para você mesmo, busque essa centração e você vai ver que você não está desperdiçando tempo, que você não está perdendo o tempo da sua vida. Você pode estar deixando de fazer coisas na sua existência, mas a vida nunca é perdida. Pense nisso e nós vamos aqui encerrando o nosso momento, trazendo para vocês cada vez mais essa reflexão individual e coletiva, né? Já que a gente está falando de individual e coletivo. E para você que está sozinha, que está chateada, porque está sozinha na vida, não tem ninguém morando com você, busque escrever. Vamos olhar bem para isso que você tem para se expressar. E eu vou dizer que na semana que vem a gente vai falar para você especialmente. Nós vamos trabalhar essa questão da solidão, da solitude, do sozinho ou acompanhado. Aguarde e vamos, então, dar ao Jorge aqui as últimas considerações. Ninguém está sozinho, né, Regina? Ninguém está sozinho, né? Exatamente, ninguém está sozinho. Nós podemos nos sentir sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados e, via de regra, bem acompanhados. Né? Além de todas as personalidades do passado que estão aqui com a gente, né? Ainda temos as criaturinhas invisíveis que nos ajudam. Isso, nos inspiram muito.
É, Não é isso? É por aí. isso aí. É assim que a gente tem que pensar. Muito Então, bem, vamos vamos encerrando encerrar o nosso nosso trabalho de momento de hoje, hoje. né? Elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais essa gotinha de sabedoria, por mais essa possibilidade de crescermos juntos, de estarmos unidos, cada um de nós na sua individualidade, cada um de nós com a sua potencialidade, cada um de nós buscando a sua construção interna, fazendo parte da construção interna do outro, aproveitando a construção do outro para também colocar um tijolinho a mais na sua construção. Todos nós somos irmãos, todos nós fazemos parte desse universo, todos nós fazemos parte dessa rede que está sempre se expandindo e sempre crescendo, sempre indo na direção da luz. Mais uma vez, agradecemos aos guias e mentores do plano espiritual por essa oportunidade, por esse espaço, por esse tempo, né? E pedimos licença para encerrar o nosso trabalho de hoje, dando todos graças a Deus.